Bem devagar. Hoje você começa algo que talvez nunca tenha feito. Assumir o controle da sua própria mente de jeito simples, real e possível. Não é mágica, não é fórmula secreta, isso você voltando para si mesmo. Às vezes você acorda como coração acelerado, como se tivesse passado a noite inteira correndo por dentro. Antes mesmo de levantar, já sente aquele aperto no peito. Pega o celular automaticamente e ve notificar os boletos, mensagens, cobranças, tudo te chamando ao mesmo tempo. Parece que o mundo acorda antes de você e te deixa para trás, mas isso não significa que sua vida está desmoronando. Significa apenas que seu cérebro está ligado no modo alerta, tentando te proteger, só que exagerando na dose. O cérebro faz isso quando acredita que você está em perigo, mesmo que o perigo seja apenas uma lista de preocupados. A ciência explica isso com muita clareza. Quando os níveis de estresse sobem, o cérebro ativa uma parte chamada amígdala. Ela é responsável por detectar ameaças. O problema é que quando você vive preocupado por muito tempo, essa parte fica supersensível e qualquer detalhe vira ameaça. A mente encolhe, a visão diminui, a criatividade some voce só consegue enxergar problemas. Por isso, acordar preocupado vira rotina. Mas algo tão simples quanto respirar devagar pode começar a mudar tudo. Quando você respira lentamente e volta a atenção para o momento presente, o cérebro entende que não precisa entrar em pânico. Ele começa a relaxar, abre espaço e você volta a enxergar soluços que antes estavam escondidas atrás da ansiedade. É como limpar uma janela embacada. A paisagem sempre esteve lá, mas você não conseguia ver. Napoleon Hill dizia que toda riqueza, todo progresso, toda mudança significativa começa como desejo definido. Desejo claro, firme e honesto. Isso porque quando você decide de verdade o que quer, sua mente para de correr em círculos e começa a direcionar energia para um ponto específico. E a psicologia moderna comprova isso. Aquilo que você acredita sobre si mesmo organiza suas águas, e suas águas organizam seus resultados. É como se a mente fosse uma máquina poderosa, mas que precisa de comando claro. Quando você diz eu quero, o cérebro anda. Quando você diz não sei, o cérebro trava. Quando você diz de jeito, o cérebro começa a procurar caminhos. Veja exemplo simples, uma pessoa que vivia perdida com dinheiro, sem nunca saber para onde o salário ia. Decidiu fazer algo pequeno, estudar finanças por 10 minutos por dia. 10 minutos, não uma hora. Algo possível. No começo parecía pouco, mas depois de 2 semanas, ela começou a entender o que antes parecia complicado. Depois de 1 mês, já conseguia organizar seus gastos sem desespero. Depois de 2 meses, conseguiu guardar dinheiro pela primeira vez na vida. O que mudou? O cérebro. Ele deixou de ser um inimigo confuso e virou um aliado. Ele começou a obedecer. Por quê? Porque recebeu um comando simples e repetido todos os dias. A mudança pequena vira mudança grande. É importante entender que seu cérebro não está contra você. Ele só está cansado. Ele só está sobrecarregado. Ele só está ouvindo ruídos de mais e direto de menos. Quando você vive no automático, sua mente vira uma rádio sintonizada em uma estaca cheia de estática. Tudo soa mais difícil, mais pesado, mais urgente. Mas quando você dá um comando claro, essa rádio muda de estaca. A estática começa a desaparecer. A voz interna fica mais nítida. Você começa a enxergar o que antes parecia impossível. E isso sempre começa como um pequeno gesto. Respirar, focar, decidir.
Oye, este capítulo es un marco de una mirada silenciosa más profunda. No espere clarao, nemo uma revelacao, nemo un momento cinematográfico. A mudanza verdadera e discreta. E la comeca como una escola común que ganja forca día após día. Oye, voce escole pensar con calma. Oye, voce escole olhar para sí mismo con menos julgamento y más directo. Oye, voce escole facer do seu cerebro un parceiro e não inimigo. Não importa onde você esteve et agora, importa onde sua mente decida mirar a partir deste minuto. E agora eu quero te pedir algo importante, porque isso vai ancorar sua decisão e ensinar seu cerebro a seguir seu comando. Escreva nos comentários, en voz alta para sí mesmo y para quien vier después, oye, eu escolho pensar con calma. Parece simple, mas essa frase é a primeira semente do novo capítulo da sua vida. Existe um momento em que a vida começa a pesar de jeito estranho, mas silencioso. Não é grande problema que aparece de repente, é acúmulo de pequeñas presas que va apertando seu peito, sua respiraca, sua paciencia e seu foco. Acordar deixa de ser natural e passa a ser uma batalha. Antes de levantar da cama, o cerebro já corre na frente, criando cenários de preocupação, lembrando contas, mensagens, compromissos atrasados, responsabilidades que parecem maiores do que você. E sem que você perceba, seu sistema inteiro troca a lógica da construção pela lógica da defesa. Não pensa mais em avançar, pensa em sobreviver ao dia. Isso é o modo sobrevivência e quase sempre você entra nele sem notar. Esse estado mental transforma tudo em urgência. O boleto que vence amanhã parece vencido hoje. A mensagem que chega no celular te faz sentir culpa mesmo quando você não tem nada de errado. O simples ato de abrir o aplicativo do banco vira gatilho de medo, como se olhar para os números fosse uma ameaça. E quando isso acontece por muitos dias, a mente se acostuma a viver encolhida pensando pequeno, tentando apenas evitar daños. É por isso que você sente cansado mesmo sem ter feito nada extraordinário. Su cerebro está gastando energía como si precisase te proteger o tiempo todo. Él está cargando pesos invisibles y vos está tentando caminar con él sin perceber. Psicólogos explican que cuando la mente entra en ese modo, ella reduce drásticamente su capacidad de planear. Aparte do cerebro responsável por visão de futuro, criatividade e raciocinio lógico fica em segundo plano. A sobrevivência assume o volante. Por isso ideias parecem fracas, decisões parecem confusas e oportunidades parecem distantes. Você não enxerga porque está ocupado demais tentando apagar incêndios. É como dirigir em uma estrada com faróis apagados, você não sabe para onde está indo e começa a acreditar que não existe outra direção além daquela escuridão. Mas a verdade é que existe. A mente não entra nesse estado porque você é fraco, ela entra porque está tentando te proteger. Só que ela faz isso da pior forma possível, te deixando com medo de agir. Você começa a repetir frases que não são suas, mas sim da sua mente cansada. Não consigo. Não tenho tempo. Não vai dar certo. Eu não sou capaz. Essas frases não são realidade, são sintomas. Sintomas de uma mente sobrecarregada demais para pensar com clareza. E quando você acredita nelas, cria ciclo onde o problema cresce só porque você parou de acreditar em solucos. Exemplos simples mostra como isso funciona. Imagina uma pessoa que evita abrir a fatura do cartão porque sente vergonha e ansiedade. Ela pensa que vai haver desastre.
Então, adia, o medo crece e o problema parece gigante. Mas cuando finalmente abre, descubre que se corregir apenas los gastos ya consigue equilibrar todo. Nada monstruoso, nada imposible. O inimigo no era a fatura, era imaginacao. Era un cerebro cansado que transformó un detalle en un pesadelo. En el instante en que él enfrenta o medo, mesmo como corazón apertado, a mente começa a ser devagar do modo sobrevivencia e entrar no modo clareza. Exactamente assim com você. Você não está preso porque a vida é impossível, você está preso porque sua mente está exausta. E uma mente exausta pensa em dor, não em direção. Por isso, quando tudo parece confuso, a primeira atitude não é organizar a vida inteira, é sim organizar a respiração. É respirar fundo, lento, consciente, porque o cerebro interpreta isso como un sinal de que está seguro. E quando ele entende que está seguro, avisa o começa a voltar. Aos poucos, você começa a enxergar pequenas portas onde antes havia muros. Começa a pensar com mais calma, escolher com mais intenção, agir com menos medo. Napoleon Hill dizia que tudo começa no pensamento. Não no pensamento bonito, não no pensamento mágico, mas no pensamento direcionado. Quando você define para onde quer ir, o cerebro cria caminhos. Quando você vive no automático, o cerebro cria alarme. E o alarme é barulhento, cansativo, repetitivo. Ele rouba sua energia e sua confiança. Mas quando você diz com clareza o que deseja, seu cerebro troca uma emergência pelo modo estratégia. Ele começa a trabalhar por você e não contra você. A chave deste capítulo é você reconhecer com honestidade sem culpa se está vivendo assim. Mas citar que está cansado não é sinal de fraqueza, é sinal de consciência. Consciência é o primeiro passo da mudança. Quando você identifica o inimigo interno, algo muda. Você para de se atacar e começa a se ajudar. Você para de se culpar e começa a se compreender. E quem se compreende encontra força para mudar. Por isso, antes de seguir para o próximo capítulo, quero que você faça um gesto simples mais poderoso. Escreva nos comentários em voz alta para si mesmo e para quem vier depois, eu estou usando do modo sobrevivência. Ver essa frase é sua primeira porta aberta. Ela marca o momento em que sua mente começa a obedecer não ao medo, mas à sua escolha. O medo sempre chega primeiro. Ele aparece antes da decisão, antes do novo passo, antes da mudança. Ele chega rápido, fala alto e tenta te convencer de que cada movimento é arriscado demais. Não importa o tamanho do sono, o medo sempre tenta fazer parecer impossível. E o mais curioso é que ele não faz isso porque te odeia, ele faz porque acha que está te protegendo. O problema é que, quando o medo cresce mais do que você, ele não protege, ele paralisa. E quando paralisa, ele rouba exatamente aquilo que você mais precisa para transformar a sua vida em movimento. Direção, coragem, consistência. Por isso, entender o medo é o começo da liberdade. Napoleon Hill dizia que os maiores inimigos do sucesso não são externos, são internos. Ele fala do medo da pobreza, medo da crítica, medo de falhar, medo da rejeição, medo de não ser suficiente. Esses medos se apresentam como pensamentos simples, quase inocentes, que passam pela sua mente sem pedir licença. E se ninguém gostar? E se eu cobrar e perder o cliente? E se eu tentar e der errado? E se eu não for bom o bastante? E você nem percebe, mas vai construindo sua vida em cima de perguntas que sempre come comecei. E como dirigir como pé freio. Você tem força para ir, mas não consegue sair do lugar porque a mente está travada tentando prever todos os cenários ruins possíveis. A verdade é que o medo não sabe diferenciar perigo real de possibilidade imaginada. Ele reage do mesmo jeito aos dois.
Se voce pensa intentar algo nuevo, le dispara un alarme. Se voce pensa en aumentar su precio, le toca otra sirene. Se voce pensa en comunicar un progetto, le accende una luz vermelha na sua cabeza. Ele crea historias completas sobre o pior que puede acontecer, e voce entra tanto nessas historias que começa a viver como se fossem reis, só que não são. São apenas projetos de uma mente cansada tentando evitar frustracos que ainda nem aconteceram. Exemplo simples explica isso. Imagina alguien que trabaja como designer y cobra barato porque tiene miedo de perder clientes. Él piensa que si aumentar el precio, ninguém va a citar. Entonces continúa cobrando poco y trabajando mucho. Hasta que un día él decide tentar. Como corazón apertado, respira fundo y envía una proposta como valor que realmente merece. Él imagina que el cliente va a reclamar, que va a fugir, que va a falar mal, que nunca más va a pedir nada. Mas el cliente simplemente responde todo bien, me manda el contrato. En aquel momento algo muda dentro de él. No es el dinero, es la mente, es la percepción, es el entendimiento de que el miedo exageraba. El problema no era la proposta, era el pensamiento antes de la proposta. Isso acontece com todos nós. Às vezes, o que mais te atrasa não é a falta de oportunidade, é a falta de coragem para agir na oportunidade que você já tem. Você pensa demais, sente demais, receia demais. E o medo se aproveita disso. Ele cresce enquanto você olha para ele. Ele te convence a esperar o momento ideal, mas o momento ideal nunca chega porque ele sempre arruma uma razão nova para você não tentar. O medo é esperto, mas você precisa ser mais esperto que ele. A forma de vencer o medo não é eliminar o sentimento, é entender o sentimento, é ouvir o que ele diz sem aceitar como verdade. Quando o medo dizer não tente, você pergunta, o que você está tentando me Proteger? ver quando ele dizer vai dar errado. Você pergunta, isso é fato? Imaginacao? Ver quando ele dizer, você não consegue. Você responde, e consigo Aprender. ver o medo diminui quando você conversa com ele em vez de fugir dele. Quando você se aproxima, ele perde força. Quando você respira, ele perde velocidade. Quando você fala a verdade, ele perde espaço. Quanto mais você enfrenta com calma, mais ele se torna aviso, não uma prisão. Você não precisa ser uma pessoa destemida para ter sucesso. Precisa apenas ser uma pessoa disposta a agir mesmo sentindo medo. Coragem não é ausência de medo, é de recal apesar dele. Napoleon Hill sempre repetia que grandes resultados vêm de pessoas comuns que decidiram não obedecer ao medo. Pessoas que fizeram o que precisavam fazer, mesmo com a voz interna tremendo. Pessoas que deram passo antes de se sentirem prontas. A verdade é que ninguém se sente pronto. Ninguém tem total segurança. Ninguém tem garantia absoluta. O que diferencia que me banca de quem fica parado é a decisão de não deixar o medo sentar no volante. O medo sempre vai existir. Ele não desaparece, ele se organiza. Ele deixa de ser monstro e vira sinal. Ele deixa de bloquear e começa a alertar. Ele deixa de mandar e passa a avisar. E você aprende a ouvir sem se curvar, sentir sem se perder, respeitar sem se reduzir. Quando você entende isso, a vida muda, a mente muda, a forma como você encara desafios muda. E quando isso muda, seus resultados seguem o mesmo caminho. Por isso, antes de seguir para o próximo capítulo, repita algo importante para treinar sua mente brillo escuto o medo, mas eu não obedeço ao medo.
Pero essa frase devolve autoridade. Ela te devolve control. Ela te devolve direito. A verdade é que ninguém conta é que você pode ter o melhor plano, o melhor curso, a melhor planilha, a melhor estratégia, mas se suas emoções estiverem desorganizadas, sua vida nunca vai entrar no eixo. Emoção é como um motor invisível que empurra cada escolha que você faz. Quando esse motor está calmo, suas decisões são limpas, firmes e inteligentes. Quando esse motor está agitado, tudo vira pressa, impulso, arrependimento e confusão. Não é que você não sabe o que fazer, é que sua emoção fala mais alto do que sua lógica. E quando a emoção governa, a meta vira refém. Pensa em quantas vezes você toma decisões motivado por medo. Você aceitou trabalho que pagava pouco porque ficou com medo de não aparecer outro. Você cobrou barato porque teve medo de perder o cliente. Você ficou em silêncio quando deveria ter se valorizado porque teve medo de parecer arrogante. E no fundo você sabia que merecia mais, mas a emoção te segurou. Agora pensa nas vezes em que a ansiedade te fez correr antes da hora. Você comprou algo só para aliviar a angústia do dia. Você tomou uma decisão só para acabar com a pressão. Você disse sim para não lidar com o desconforto de dizer não. E depois, quando o clima passa, você olha para trás e pensa, eu não queria ter feito isso. Não foi escolha, foi escape. Napoleon Hill dizia que dominar a si mesmo é a base de toda conquista. E dominar a si mesmo não significa apagar sentimentos, mas aprender a reconhecer o que você sente antes que isso vire decisão. Porque a emoção não é inimiga, ela só é barulhenta. Ela só faz confusão quando você tenta ignorar. Quando você olha de frente, ela assusta menos. Quando você respira e permite que ela se acomode, ela perde a urgência. A maioria dos erros financeiros não vem de falta de inteligência, vem de falta de autocontrole. Vem de tentar resolver o desconforto rápido demais. Vem de tentar diminuir o peso da emoção com decisões impulsivas. Exemplos simples mostram isso com clareza. Elisa, manicure em Porto Alegre, sempre ficava nervosa quando o cliente cancelava. Ela sentia medo de perder dinheiro e, para não demonstrar fraqueza, oferecia descontos que não podia bancar. Fazia isso para aliviar o sentimento ruim, não porque fosse estratégico. Até que dia ela percebeu que sempre tomava decisões ruins quando estava emocionalmente apertada. Então criou uma regra: quando estivesse insegura, respiraria 3 vezes antes de responder qualquer mensagem. 3 respiracos mais nada. E algo aconteceu. A pausa do espaço para o pensamento. O pensamento do espaço para a clareza. A clareza do espaço para escolhas melhores. Em 3 meses, ela parou de pagar para trabalhar como dizia. O que mudou? As emoções deixarão de empurrar suas decisões. Ela passou a decidir com intenção, não com medo. É isso que acontece quando você organiza ao lado de dentro. Sua comunicação muda. Sua postura muda. Seu jeito de negociar muda. Seus limites ficam mais firmes. Aquele não que antes parecia impossível se torna natural. Aquele sim que antes era automático passa a ser pensado. A linha entre o que te ajuda e o que te atrasa fica mais visível. A emoção deixa de te dominar e passa a te orientar. É como afinar violão. O som sempre existiu, mas só depois da afinação ele se torna música. Outro exemplo comum está na forma como as pessoas lidam com dinheiro. Tem gente que compra para sentir alívio porque o alívio é imediato. Não compra porque precisa, compra porque o sentimento pede. Dinheiro vira anestesia.
Mas a anestesia não cura, só adormece. E quando o efeito passa, vem a culpa, o peso, a confusão, e o cérebro volta para o mesmo ciclo de impulsos. O problema nunca foi a compra, foi o silêncio emocional que veio antes dela. Quando você aprende a sentir sem se perder, a compra vira a escola na válvula de escape. Psicólogos chamam isso de regulação emocional. Hill chamava de domínio de si. A Bíblia chama de guardar o coração. A ciência chama de consciência emocional. Os nomes mudam, mas a essência é a mesma. Você se torna maior do que seu impulso. Você sente, mas escolhe. Você se emociona, mas não se destrói. E quando isso acontece, a vida muda de uma forma quase silenciosa. Você dorme melhor, trabalha melhor, negocia melhor, aprende melhor. Seu cérebro para de agir pelo susto e começa a agir pela intenção. O segredo é simples, mais poderoso, emoção não pode ser chefe, emoção tem que ser conselheira. Quando ela te avisa, você escuta. Quando ela te alerta, você considera. Quando ela te empurra, você respira. Quando ela te assusta, você observa. E aí, sim, você decide, essa pequena ordem, essa inversão, já muda tudo. O cérebro começa a entender que você está no controle. A ansiedade perde força. O medo fica menos barulhento. A raiva dura menos. A dúvida pesa menos. E as metas finalmente ganham espaço para existir. Antes de fechar este capítulo, quero que você fale algo para treinar sua mente a te obedecer. Minhas emocos trabalham a meu favor. Repita, escreva, sinta essa frase e aponte entre o que você sente e o que você quer construir. A maior virada que você pode fazer na sua vida é entender que o seu cérebro não funciona pela força, ele funciona pela clareza. Não adianta acordar e repetir quero mudar de vida se dentro de você tudo está confuso. O cérebro não sabe trabalhar com desejos soltos. Ele sabe trabalhar com destinos definidos. Se você diz quero ficar rico, isso é grande demais, abstrato demais. Mas se você diz quero ganhar X por mês, devo fazer e todos os dias para chegar lá, seu cérebro abre caminho. Ele começa a te mostrar oportunidades que sempre estiverão diante de você, mas que sua mente presa no ruído nunca percebeu. É como se você trocasse de frequência. A vida está no mesmo lugar, mas o seu olhar muda. Napoleon Hill chamava isso de imaginação organizada. Não é pensar por pensar, é pensar com foco e imaginar com detalhes. É sentir a meta por dentro antes dela existir por fora. Quando você faz isso, seu cérebro cria uma rota, como GPS, e quando o GPS tem destino, tudo ao redor começa a colaborar. Você não vê isso acontecendo, mas sente. É aquela sensação de que as coisas começaram a fluir, quando na verdade quem começou a fluir foi o sufoco, não o mundo. A vida sempre teve portas, você apenas não tinha olhos para elas. A clareza é o que adosta o foco. Homem simples em Belo Horizonte provou isso de maneira impressionante. Ele vendia doces por encomenda, mas vivia no improviso. Acordava sem saber quanto ganharia no dia. Quando ouviu sobre definir metas pequeñas, decidiu que queria ganhar R$500 extra naquele mês. Nada extraordinário, nada dramático. Apenas R$500. Ele repetiu isso toda manhã. Em 3 dias, começou a reparar que vários clientes que antes ele ignorava estavam interessados. Começou a oferecer combos, arrumou a apresentar dos doces, tirou fotos melhores, mandou mensagem com mais confiança. Em 2 semanas tinha feito metade da meta. Em 3 ultrapassou, e quando perguntaram o que ele tinha mudado, ele respondeu, minha cabeça. Essa frase simples carrega uma verdade enorme.
Às vezes a vida não muda porque você muda errado, muda o ambiente, muda o trabalho, muda as pessoas, muda de cidade, mas não muda o foco. O plano simples tem poder que o plano complexo nunca terá. O plano simples cabe na sua mente. O plano simples não te assusta. O plano simples não te trava. Ele é pequeno o suficiente para te fazer começar e grande o suficiente para te mover. Por isso tanta gente erra, tenta crescer com metas gigantes, difíceis, bonitas no papel, mas impossíveis no dia a dia. Toda vez que você coloca uma meta que te assusta, seu cérebro ativa o modo sobrevivência. Ele fecha as portas. Ele tira a criatividade. Ele te deixa cansado. Agora, quando você coloca uma meta clara, alcançável e repetida todos os dias, seu cérebro entende que aquele objetivo faz parte da sua identidade. E quando uma meta vira identidade, o comportamento acompanha. É assim que hábitos nascem. É assim que mudanças acontecem. Não é forca, é repetição. Não é desespero, é direção. Não é grito, é constância. A maioria das pessoas não falha por falta de talento, falha por falta de rota. Elas querem tudo, mas não definem nada. Querem vencer, mas não dizem ao cérebro qual batalha está lutando. Querem prosperar, mas não escolhem qual porta abrir primeiro. E a energia se espalha, o foco se dissolve e a vida vira cansaço. É por isso que plano simples vence plano perfeito. O perfeito desanima. O simples cômica. Diego, designer Recife, descobriu isso na prática. Ele sempre quis ganhar mais, mas nunca sabia por onde começar. Dia decidiu que seu objetivo mensal seria fechar 3 projetos com valor justo. Nada extraordinário, só 3. Repetiu isso todos os dias. De repente, começou a falar com mais firmeza, a apresentar seu trabalho com mais clareza e dizer não às propostas que o diminuíam. O cérebro dele começou a procurar formas de alcançar a meta. Em 2 meses, estava com a agenda cheia. O que mudou? Apenas a direção. Ele acordou com destino claro, e quem tem destino para de desperdicar estrada. O plano simples funciona porque ele remove o medo, ele tira o peso da mudança. Ele dá ao cérebro uma tarefa que ele consegue segurar. E quando o cérebro se sente capaz, ele te ajuda. Ele cria motivação. Ele cria vontade. Ele cria energia. A motivação não vem antes, ela vem depois que o cérebro entende o caminho. E tudo isso acontece quando você transforma desejo solto em uma decisão clara. Agora quero que você crie uma imagem mental. Imagine sua vida daqui a 3 meses se você repetir uma meta clara todos os dias. Imagine acordar sabendo exatamente o que precisa fazer. Imagine agir sem dúvida. Imagine negociar com confiança. Imagine resultados pequeños aparecendo, crescendo, multiplicando. Imagine olhar para trás e perceber que sua vida não mudou por sorte, mas por foco. Essa é a forca de plano simples. Antes de irmos ao próximo capítulo, eu quero que você escreva, e isso é importante, a frase que treina o seu cérebro para meu cérebro trabalhar por mim. Escreva, leia, sinta, repita. Quando você fala isso, você diz ao seu cérebro que agora você é líder da sua mente e não refém dela. E quando sua mente entende que manda, ela começa a trabalhar ao seu favor, não contra você.